Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje é operações com números racionais. Então aqui nós iremos ver e resolver situações com números na forma de fração, na forma decimal. É importante saber adicionar, subtrair, multiplicar e dividir esses números, né, que são tão comuns em nosso cotidiano. A potenciação e a radiciação de frações são outras duas operações importantes envolvendo os números fracionários, né? As operações envolvendo frações, elas são fundamentais também para a resolução de diversos problemas matemáticos nas demais ciências, como a química, física, certo? Computação, entre outras. Muitos podem até não achar simples, mas tem as propriedades. Quando você absorve essas propriedades, não terá dificuldade para resolver essas situações problemas. Vamos iniciar aqui com a potenciação. Veremos como efetuar essas operações e acabar solucionando as dúvidas existentes. Então, quando uma potência tiver um expoente inteiro negativo, a definição da potência de números racionais com expoente inteiro positivo é a mesma das potências de números inteiros. Então, vocês já estudaram anteriormente potenciação e aquelas propriedades que vocês estudaram, elas também são válidas aqui, quando quando o expoente for positivo. Então, nós temos aqui a forma geral de uma potência, né? A base, a parte maior, o expoente, aqui nós temos A como base e N como expoente. E o N indica quantas vezes que a base vai se multiplicar. Então, aqui, N fatores, certo? Para todo número racional A, aqui, e um número inteiro N, sendo N maior que 1, definimos. A definição da potência de números racionais com expoente inteiro positivo é a mesma das potências de números inteiros, certo? Então, fazemos a multiplicação da base, o número de vezes que for indicado pelo expoente. Então, quando for na forma de fração, sabemos que a multiplicação de frações é feita multiplicando o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Assim segue. Então, o expoente, né, a base que é uma fração, A sobre B. N é o expoente, então a base vai se multiplicar N vezes, certo? A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B e até o valor que corresponder N. Essa é a forma geral. Então, a definição da potência de números racionais com expoente inteiro negativo é da seguinte forma. Se você tem aqui uma potência na forma de fração, o expoente é negativo, o que acontece com essa fração? Você não vai resolvê-la com o expoente negativo, você vai transformar esse expoente negativo em expoente positivo. Como? Fazendo a inversão da fração, certo? O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Veja aqui, o B era numerador, passou a ser o B era denominador, passou a ser numerador, e A, numerador, passou a ser denominador, elevado a N, e N, que era negativo, ficou positivo. Ou seja, é uma potência na forma de fração, uma potência qualquer, né? Com o inteiro negativo, sendo o expoente, você vai fazer a inversão dessa fração, você vai inverter essa fração. Por exemplo, e se fosse se não fosse uma fração, se fosse o número 2, por exemplo, 2 elevado a menos 3, o que é que você faz? Você acrescenta o 1 embaixo do 2, transformou o 2 na forma de fração, 2 sobre 1, né? Aí você inverte, fica 1
1/2 elevado a 3 positivos, certo? Então, aqui, ó, pronto, inverteu a fração, agora você pode resolver a potência, ok? O expoente, o numerador e o denominador são elevados ao mesmo expoente n, certo? B elevado a n, A elevado a n. Aqui nós temos uma forma geral. Note que a potência de fração ela é feita elevando o numerador e o denominador ao expoente n. Certo? Então, aqui, ó, n indica que a base, né? AB é base. Então, n elevado a elevado a n e b elevado a n. Essa é a forma geral de resolução de fração elevada a uma potência. Regra geral, regra do sinal de uma potência de número racional. Então, quando você tem aqui, ó, quadro do resumo da potência a elevado a n, que a é inteira e n é natural. Então, a base é positiva e o sinal da potência vai ser positivo. A base negativa e o expoente par. Se o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Por quê? Menos 2 elevado a 2 ao quadrado. Fica menos 2 vezes menos 2. Menos por menos dá mais. Então, o resultado vai ser sempre positivo quando a base for negativa e o expoente for par, certo? A base negativa e o expoente ímpar. Aí nós temos o resultado vai ser negativo. Menos 2 elevado ao cubo, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí, menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. Então, sempre que for o expoente for ímpar, a base for negativa, o resultado vai ser negativo. Então, vamos aqui a um exemplo, né? Então, aqui, né, alguns exemplos de fração, né? Na forma de potência, né? Então, o que acontece? O expoente, ele está elevando, está indicando que essa base vai se multiplicar 2 vezes. Então, aqui o 3 é elevado a 2, a 2 e 4 também é elevado a 2. Então, 3 elevado a 2 é 9, 4 elevado a 2 é 16. 2 quintos elevado à quarta potência. Então, você tem que o numerador elevado à potência e o denominador também, certo? Então, fica 16 sobre 625 avos. 1 terço elevado à quinta potência. Então, você tem 1 elevado a 5 e 3 elevado a 5. 1 elevado a qualquer número é 1 e 3 elevado à quinta potência é 243. Certo? Não esquecer. O expoente indica quantas vezes a base vai se multiplicar, né? Ou seja, o numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Segundo exemplo, né, com expoente negativo. O que a gente faz? A gente inverte a fração. Quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador, para que o expoente fique positivo. Então, 3 quartos elevado a menos 2, vamos fazer a inversão da fração, né? O 4, que era denominador, passa a ser numerador, e o 3, que era numerador, passa a ser denominador. Pronto, agora eleva ao quadrado. Então, elevado ao quadrado fica 16 sobre 9. 7 décimos elevado a menos 3. Inverte a fração, 10 era numerador, denominador passa a ser numerador, 7 numerador passa a ser denominador, elevado ao cubo. Resolve, 10 elevado ao cubo é 1000 e 7 elevado ao cubo é 343. 5 quinto elevado a menos 4. O que tem que fazer? Inverter a fração. 5 sobre 1 elevado a 4. Então, vai dar 5 elevado à quarta potência, 625 sobre 1. E é igual a 625. Só isso que tem que fazer a inversão da fração. Quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Então,
Você já sabe que toda e qualquer potência elevada a zero é igual a 1. É uma regra, né? Então, 79 centésimo elevado a zero é a mesma coisa que 79, tá faltando 7 aqui, né? 79 elevado a zero sobre 100 elevado a zero. Dá 1, que é igual a 1. Então, todo número elevado a zero é 1, certo? Então, isso é uma regra já estudada nos números inteiros. Então, a radiciação, né? Vamos ver agora como fazer operações com radiciação e solucionar quaisquer dúvidas existentes. Para realizar a radiciação de frações, utilizaremos os mesmos conceitos da potência, certo? Então, considerando uma fração do tipo A sobre B, onde B é diferente de zero, porque não existe denominador zero, né? A raiz de índice n de uma fração é dada por raiz enésima de A sobre B. Então, você pode escrever separadamente raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então, essa é uma forma geral, generalizada. Aí aqui nós temos, né, algumas questões para serem tratadas, né? Na radiciação, quando aplicamos a raiz quadrada a um número racional, estamos aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador. Calcule o valor das raízes. Então, aqui eu oriento que você transforme esse número em uma fração, né? Uma fração decimal. Escreve o número sobre um denominador de base 10, 100, 1000. No caso, aqui vai ser 100, né? Que tem duas casas decimais. Então, vai ficar 1764 sobre 100. Aí você separa e extrai a raiz quadrada desses números. Faz igual aqui, ó. Escreve esses números aqui dessa forma. Aí separa e extrai a raiz. E aí nós temos um probleminha para ser trabalhado com área, certo?